Vamos resolver agora a questão número 18 do vestibular do AMB Morumbi. Ele deu para a gente 4 pontos no plano cartesiano e a partir desses 4 pontos ele determina outros 4 pontos, tá? Primeira determinação que ele coloca é o ponto P. O ponto P é simétrico de A com relação à origem. Então, do ponto A eu vou traçar aqui na origem e aí ele vai bater mais ou menos aqui, ó, tá? Pronto. Então, esse aqui é o ponto P, tá? Esse aqui é o ponto P. Só observando que a gente consegue o ponto A é 3, 5, né? Então o ponto P é menos 3, menos 5. Tudo bem? O ponto Q é simétrico de B em relação à origem 0, 0. Então é o simétrico de B. Então vamos lá. B é 4, 3, então vem até o aqui, né? 4, 3, então vem aqui, menos 4, menos 3. Aqui, mais ou menos, tá? Então ali é o ponto Q. Tá, ponto Q. O ponto R é simétrico de C com relação ao eixo Y. Então o eixo Y funciona como se fosse um espelho, tem uma unidade para lá. Então aqui é o ponto R, tá? E o ponto S é o simétrico de D em relação ao eixo X, portanto, a gente tem o eixo X como se fosse um espelho. Então, ele vem ali para baixo. Então, esse ponto aqui é o ponto S, tá? É o ponto S. E aí, ele quer a área desse quadrilátero aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. É esse quadrilátero delimitado em rosa, tá? Pronto, tá? Muito bem, né? Muito bem. Uma maneira eficiente da gente trabalhar com área de figuras planas no plano cartesiano é a gente capturar essa figura por linhas horizontais e verticais, formando uma figurinha que a gente conhece. Nesse caso, nesse caso, eu vou capturar por esse trapézio que eu vou colocar da cor preta. Ó, aqui, ó. Aqui, 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 hum, aqui, tá? E essa figurinha que está em preto, ela, a gente consegue a área dela porque ela é uma conhecida nossa, tá? Quer ver, ó? A gente consegue porque ela é uma conhecida nossa. Deixa eu trazer aqui para você, ó. Vamos separar a figurinha. Então a figurinha, ela é traçando aqui, ó, ela é composta por um trapézio na parte superior e por um retângulo na parte inferior, tá? É de menos 2 para 3. Esse pedaço aqui é 5. De menos 4 até menos 1, esse pedacinho aqui é 3. De menos 4 até 4, todo esse pedaço aqui é 8. E de menos 2 até menos 5, todo esse pedaço aqui é 3, tá? Então agora a gente consegue a área. Essa parte de cima aqui, ó, que é o trapézio, a área dele vai ser, deixa eu colocar aqui para você, base maior, que é 8, mais a base menor, que é 3, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. E isso aqui dá 27,5, tá? 27,5. A área desse retângulo aqui de baixo, ó, desse retângulo aqui de baixo,
A área dele é 8 vezes 3, que dá 24, tá? Portanto, a área total daquela figurinha que está em preto, né, daquele pentágono que está em preto, é 51,5. Tá. Agora, a gente vai tirar as áreas que nós não queremos, tá? Então, agora eu vou tirar essa área aqui que está em vermelho. Aqui é 3, ó. 1, 2, 3. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, essa área é 9. Então, eu vou tirar 9. Eu vou tirar essa área que está em rosa, que é daquele triângulo pequenininho que está ali. Aqui é 2, aqui é 1. Então, essa área é 1, tá? É 1. E eu vou tirar essa área que está em verde, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Portanto, essa área aqui é 10,5, tá? 10,5. 1 mais 9 é 10, para 10,5. Então, eu tenho 20,5. Dos 51,5 que eu preciso fazer a continha, então a área pedida é 51,5 menos 20,5, e aí a resposta é 31 para essa questão. Alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 6 do vestibular 2023 da Unifacef. Ele deu uma reta R, que é a reta que está em azul, de equação 2x mais 3y menos 12 igual a zero. Passa pelo ponto P, cuja abscissa é 3. Então, a abscissa do ponto P é 3. Então, aqui é 3, ó. Pronto, tá? Aqui é 3. Tudo bem? Perceba que eu tenho a ordenada dele também, tá? Eu tenho a ordenada dele, porque veja. Se na reta R o x é 3, então fica 2 vezes 3, que é 6, mais 3y igual a 12. Então, daqui a gente tira que o y vale 2, tá? Então, aqui a gente conclui também que a ordenada desse ponto P é 2, tá? A ordenada desse ponto P é 2, tudo bem? E aí ele quer a equação da reta que passa pelo Q, 4 menos 1, e pelo ponto P, tá? Olha só, olha só. A gente poderia, de repente, pegar o ponto P e substituir nas alternativas que ele deu para a gente, né? E verificar quais são aqueles que satisfazem o 2, 3. Por exemplo, o item A satisfaz, o item B satisfaz, o item C não satisfaz, o item D não satisfaz, o item E não satisfaz. Então a gente já sabe a resposta, tá? Mas agora vamos ver como é que a gente faz isso, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só. Então a gente tem que o ponto P tem coordenadas 3 e 2, e o ponto Q tem coordenadas 4 e menos 1. Equação da reta y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. A parte boa é que o m a gente consegue como delta y sobre delta x, tá? Delta y, escolhe uma ordem e vai. Tipo de P para Q. Então é delta y, 2 menos 1 fica 3. 2 menos menos 1, né? 3 menos 4 dá menos 1. Então o coeficiente angular é menos 3. E aí eu vou escolher um dos dois pontos para substituir no x0 e no y0. Nesse caso eu vou escolher o ponto P. Então o y0 é 2, o x0 é 3,
o m é menos 3, então a equação fica y menos 2 igual a menos 3, que multiplica x menos 3. Faz a distributiva com carinho, cuidado e atenção. Então a gente chega aqui 3x mais y menos 11 igual a zero. Para essa questão, alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 5 do vestibular 2024 da Unifacef. Ele deu uma reta S de equação y igual a 2 e ele fala para a gente que intercepta a reta R no ponto P, cuja abscissa é 2. Bom, a abscissa é 2, então a gente vai puxar a perpendicular aqui e vai afirmar que aqui é 2, tá? Detalhe importante. Como a reta S é constante igual a 2, então a gente já pode concluir que aquele ponto P tem coordenadas 2 e 2, tá? E aí, sabendo que o coeficiente angular da reta R é igual a 2, ele quer saber a equação. Olha só, se o coeficiente angular é 2, então a gente tem que a equação da reta é y igual a 2x mais um certo k. Como é que a gente descobre o k? Por um ponto pelo qual a reta passa. No caso, a reta passa pelo ponto 2, 2. Então, nesse caso, o k é menos 2, portanto, a equação da reta é y igual a 2x menos 2. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 4 do vestibular 2025 da Unifacef. Ele deu para a gente 2 pontos, o A e o B. Perceba que o A e o B tem o mesmo Y, tá? Porque aquele segmento AB está na horizontal. Ele fala para a gente que o A e o B são vértices de um quadrado. Detalhe importante para a gente, hein? Se ele falou para a gente que é um quadrado, então esse segmento aqui, laranja em cima de laranja, não fica legal, né, Rodrigo? O segmento AB, que é o rosa, é o lado do quadrado. Como é que a gente consegue o lado desse quadrado? Pega o x do ponto A, pega o x do ponto B, no nosso caso, menos 3 e 5. Portanto, a gente tem um quadrado de lado 8, tá? 8. Mas veja, é um quadrado, não é? Então aqui também é 8, tá? Então aqui também, opa. Então aqui também é 8, tá? E aí, não sei se você percebeu, mas a gente consegue as coordenadas do ponto C, do ponto D e o x do ponto M, né? Porque o x do ponto M, o que acontece? Ele é o mesmo que o x do vértice, tá? E por falar em vértice, olha só. A gente tem ali a parábola, né? Deixa eu colocar aqui então para você, ó. Deixa eu indicar aqui para você. A parábola tem esse cara aqui, tá vendo? Essa é a função f de x. Então acompanha comigo aqui, ó. Primeiro, f de x é igual a x quadrado menos 2x menos q. Dessa função, o que a gente tem? A gente consegue o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, nesse caso, fazendo a continha dá 1. Mas a gente já sabia, né, desse 1. Porque esse 1 é exatamente o ponto médio entre o menos 3 e o 5. Tudo bem? E aí tem um detalhe. Como é que a gente consegue aquele ponto Q? Porque, veja, o y do vértice, que é o que nos interessa, é f de 1. E quem é f de 1? É menos 1 menos q. É assim que a gente consegue o vértice, tá? O y do vértice, na verdade. Guarda o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e calcula a imagem dele, tá? Menos 1 menos q.
Como é que a gente consegue aquele valor do quê? Pega qualquer ponto que é na parábola. No caso, eu vou pegar o ponto B, porque eu tenho coordenadas positivas. Só por isso, tá? Então, ó, tópico 2, o ponto B está na função. Se o ponto B está na função, então f de 3 é igual a 5. Mentira. Nossa, viajei aqui, hein? Viajei aqui, hein? F de 5 é igual a 4. Aí, agora sim, tá? F de 5 é igual a 4. Se f de 5 é igual a 4, então a gente tem que 15 menos Q é igual a 4. Então daqui a gente tira que o Q vale 11, tá? Q é igual a 11. Portanto, o y do vértice é menos 12. Então olha só o que vai acontecer. Aqui a gente vai ter menos 12. Deixa eu colocar aqui para você. Menos 12. A gente vai ter essa distância aqui, ó, é 16, tá? Eu explico, eu explico. Essa reta aqui, ó, que é a reta suporte do AB, é a reta y igual a 4, tá? Então, conta comigo aqui, ó. Aqui é 4, aqui é 12, aqui é 8. Portanto, a distância entre V e o ponto M é 12 mais 4 mais 8, 24. Para essa questão, alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular 2022 da São Caetano. Ele falou para gente que um triângulo de área 10 tem um de seus vértices sobre a origem de um sistema de coordenadas e um vértice C sobre o eixo X conforme mostra a figura. Eu vou trazer alguns elementos dessa figura importantes para a gente, tá? Ó, se eu trazer o ponto B para cá, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 5, tá? Deixa eu colocar tracejado aqui que é melhor para a gente, ó. Tá? Então aqui eu vou ter 5. E aí, qual que é a ideia? A altura do triângulo, ó, a altura do triângulo é exatamente o y daquele ponto ali. Portanto, a altura do triângulo vale 5. Ele não falou pra gente que o triângulo tem área 10. Se o triângulo tem área 10 e ele tem altura 5, portanto, ele vai ter base 4. Então eu sei as coordenadas daquele ponto C, tá? Então aquele ponto C, ele tem coordenadas, então esse ponto C tem coordenadas 4 e 0, tá? 4 e 0. E aí ele quer saber a equação da reta BC, né? De novo, a equação da reta BC, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, tá? Deixa eu colocar isso aqui mais centralizado, porque eu vou fazer uma ideia aqui, ó. Olha só, y0, né? y0. Eu vou usar o ponto C, tá? Como referência, porque tem uma das coordenadas 0. O y0, 0. x0, 4. E o coeficiente angular. O coeficiente angular nada mais é do que ΔY sobre ΔX, tá? Então, ó, de 0 para 5, menos 5, tá? De 4 para 1, 3. Então, a equação da reta é y igual menos 5 sobre 3, que multiplica
x menos 4, tá? Então fica 3y igual a menos 5x mais 20, tá? Como é que ele coloca? Ele passa tudo para cá, então fica 5x mais 3y menos 20 igual a zero. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 16 do vestibular de São Caetano 2023. No sistema cartesiano de coordenadas, a reta S passa pelo ponto P 21 e é paralela à reta R de equação 3x mais 2y igual a 14. Pessoal, uma parte importante para a gente, tá? Retas paralelas, os coeficientes de x e de y são iguais à da reta original. Então a gente já pode dizer que a reta S ela é 3x mais 2y igual a k. Quem vai mudar vai ser esse k. Mas a gente consegue o k, Rodrigo? Consegue. Porque ele falou pra gente que a reta passa pelo ponto 21 aqui, ó. Então, se a reta passa pelo ponto 21, o que vai acontecer? Quando o x é 2, o y é 1 e ele satisfaz a equação dada. Então, daqui a gente tira que o k é igual a 8, e se o k é 8, a equação da reta S é 3x mais 2y igual a 8. Para essa questão, alternativa correta, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 16 do vestibular 2024 da São Caetano. Ele falou assim para a gente: uma reta de equação y igual a menos 2x menos 4 passa pelo ponto P, cuja abscissa é menos 3, e pelo ponto B, conforme mostra a figura. Então, a reta que ele deu, essa reta que está aqui, é essa reta que está aqui, ó. Tá? Pronto. A gente já indicou as duas retas, tá? Conforme mostra a figura, que destaca que B e D são dois pontos sobre o eixo das ordenadas, tá? Sabendo que a reta que passa pelos pontos P e D, no caso, essa reta que está aqui, tem coeficiente angular igual a 1, ele quer saber a distância entre os pontos B e D. Primeira coisa importante. Se o coeficiente angular dessa reta é igual a 1, então significa que a tangente do ângulo de inclinação dela é 1. Então significa que o ângulo de inclinação da reta é 45 graus. Esse ângulo aqui, ó, 45. Se esse ângulo é 45, então aquele triângulo é isósceles. E aí vai acontecer um negócio muito bacana aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo isósceles. Tá certo? Ele é retângulo isósceles. E aí ele falou pra gente que o ponto P tem abscissa menos 3. Se o ponto P tem abscissa menos 3, então o que acontece? Os catetos daquele triângulo em azul são 3 e 3. Certo? E aí olha só que legal que acontece. Se eu olhar a reta y igual a menos 2x menos 4, eu tenho duas ideias importantes. Qual é a primeira? Aquele ponto B, perdão,
ponto B de bola, que está lá embaixo, é só fazer x igual a 0. Então, ele é 0 menos 4. Então, aqui, menos 4, tá? E quando x é menos 3, no ponto P, a gente consegue o y correspondente. Se o x é menos 3, o y correspondente a ele é 2. Então, olha só, aqui é 2. Então, conta comigo a distância de B até D. Essa parte negativa tem distância 4. Essa primeira parte positiva tem distância 2. Essa outra parte tem distância 3. Portanto, a distância entre os dois pontos é 9. Então, para essa questão, a alternativa correta